E pode-me fazer essa excursão sobre a Argentina e outros países. Mas nós não estamos a discutir o catálogo de uma agência de viagens, vai-me perdoar. Eu conheço tudo isso. E essa não era a opção para Portugal. Porque Portugal paga as suas dívidas, responde pela sua palavra. Mas vai-me reconhecer também que o Dr. Paulo Portas é o único português, o único, junto com o engenheiro Sócrates, que acha razoável pagar 30 bilhões de euros de juro abusivo. Porque já nem o PSD defende isso. Hoje em dia, aquilo que eu disse que há uma semana atrás ninguém aceitava, é aceito generalizadamente na sociedade. E veja só, Kenneth Rogoff, economista-chefe do FMI, reestruturação. Rubini, reestruturação. Como última Martin opção, Wolf. doutor. Com certeza. Como última Mas a opção. última opção é que temos agora. Reestruturação preventiva, Financial Times. Com certeza. O dinheiro ainda não chegou? Pedro Ferraz da Costa. O seu antigo primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes. Renegociação, reestruturação. Juncker, reestruturação. Porque, repare, para cumprirmos a nossa palavra, nós temos de ter uma economia que se desenvolve. E não podemos aceitar, em nome do país, que daqui a um ano estejamos com mais dívida, com mais dificuldades e, portanto, na bancarrota. Arrastando, entretanto, tanta gente para a bancarrota. Eu creio que essa é uma opção decisiva. E é uma opção, sabe, em que pesa as escolhas que fazemos sobre os reformados. Porque bem me pode dizer que salvou os reformados. Bom, cada um entenda o que quiser. Repare, o aumento que está a ser proposto, toda a batalha política pela democracia contribui para a melhorar. E isso não se vai pôr numa posição diferente do que qualquer outra pessoa que defende os reformados. O que eu digo aos reformados é que o que lhes é proposto por este acordo, do aumento mínimo daquelas pensões de €1 por semana, é reduzir o seu poder de compra. A muitos e a todos os outros retirar-se uma parte importante do seu poder de compra. Primeiro, corrigindo, o aumento que será feito não é esse aumento, não é isso que está no nosso programa, mas eu gostava de dizer uma coisa com toda a frontalidade ao Dr. Francisco Louçã. Isso é relativamente a 2011, onde elas estão congeladas por decisão do PS e do PSD. Bem, mas não vai aumentar para 2012 quando não é isso, é o que está. Não, desculpe. O que tem que se decidir no orçamento para 2012 é o valor para 2012. Portanto, não tente baralhar as pessoas. 2011. Pronto, então não confunda. A confusão é sua, vai não, está a tentar confundir as pessoas. Mas, enfim, a questão de fundo é saber, perante uma ruptura de pagamentos do Estado português dentro de 4 semanas, a atitude que cada um de nós teve. O Dr. Francisco Louçã diz tudo isto aqui, cita todos esses autores, mas não foi capaz de ir falar nem com o FMI, nem com o BCE, nem com a União Europeia. Porque, olha, eu também falei com o Governo, porque o Governo é que negocia. Não são os partidos da oposição que negociam. Mas com certeza que, convidado a dizer o que pensava, eu não fiquei quieto. Quando o meu país está à beira de uma declaração de insolvência, não fico quieto. É claro que para si foi muito mais cómodo não ir conversar com essas instituições. Mas já agora eu digo-lhe com toda a franqueza 2 pontos. É que se fosse solução não pagar e reestruturar a dívida, que é o que isso quer dizer do ponto de vista da percepção de todas as instituições internacionais, se fosse solução, eu não perdia um segundo a discutir consigo e apoiava. Mas não é. Você está a dizer que não tinha Esse é que é o problema. Não, é que o país foi deixado numa situação, com toda a franqueza, o país foi, quando o Ministro das Finanças diz eu não tenho dinheiro para pagar salários, eu não tenho dinheiro para pagar reformas, qual é a alternativa se não pedir ajuda externa? Mas eu sou democrata, gosto de ler as propostas dos outros e vi qual foi a proposta que o Bloco de Esquerda fez para tentar dizer que havia outro caminho. E a proposta, não no programa, mas numa entrevista recente do Dr. Francisco Louçã, era mandar avançar a Caixa Geral de Depósitos para comprar dívida soberana e depois financiar-se no BCE. Eu chamo a atenção do Dr. Francisco Louçã que essa era a solução, entre aspas, do Primeiro-Ministro José Sócrates. E foi essa solução que colapsou. O BCE é um dos membros do triunvirato. Se acha que essa era a solução, porquê é que não foi falar com eles? Porquê é que não foi tentar convencê-los? Então, se o BCE acaba de propor um programa de ajuda a Portugal, acha que vão, por magia, descobrir que a solução do Dr. Francisco Louçã, com todo o respeito, é que estava certa? Mas espera aí, é que depois, só dizer isto, que é relevante, é que depois o Dr. Francisco Louçã diz, bem, a Caixa resolve o problema de curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, diz, Portugal declara que vai reestruturar a dívida, ou seja, que não paga. E, portanto, está a penalizar, e eu sou dos que defendo a Caixa Geral de Depósitos pública, como sabe, está a penalizar a Caixa, os seus trabalhadores, os seus depositantes e os seus aforradores. Porque o Portugal dizer não paga,
não pagamos, reestruturamos, pura e simplesmente leva à ruína dos mais pobres, dos trabalhadores, dos desempregados, das pequenas e médias empresas. Resposta, Francisco Louçã, por favor. O Dr. Paulo Portas tem muito pouco respeito pelos adversários. Colocar-se na situação de que alguém ficou quieto é um insulto e fica-lhe muito mal. Fica-lhe muito mal. O Dr. Paulo Portas quis aproveitar a intervenção do FMI para realizar o sonho da direita. Facilitar os despedimentos, congelar as pensões, alterar todas as regras da vida social. E o seu programa é hoje o programa do engenheiro Sócrates. E por isso bem percebo que o possa assinar. Mas compreenda que tem que responder por ele, temos que o discutir e temos que encontrar as alternativas se elas existem. E hoje vou falar de uma delas que acho que é mesmo a mais importante. Mas não me acuse de ficar quieto. O Bloco de Esquerda bateu-se de todas as formas necessárias. O que não faz é uma coisa. É só porque há eleições daqui a poucas semanas andar a saltitar à volta de dignatários estrangeiros para fingir que faz parte de uma negociação que compete exclusivamente ao Estado português. Em Portugal, porque não somos uma província, existe um Estado que representa um poder eleito. E esse poder responde perante nós e é quem negocia. Qualquer forma de fingir que há uma intervenção externa diferente é muito feio, porque é dar a esses poderes estrangeiros, esses representantes, a ideia de que Portugal é uma balbúrdia. E o senhor fez muitíssimo mal ao procurar intervir dessa forma por meros ganhos eleitorais. Acontece ainda que recebeu o texto à mesma hora que eu. E o texto não teve nenhuma alteração, não houve negociação. Mas eu percebo o que se passa. O Dr. Paulo Portas quer discutir reuniões, acontecimentos, o não pagamos, o que evidentemente é absurdo. Portugal cumpre a sua palavra. Portugal cumpre a sua palavra. E por isso negocia, e por isso renegocia a dívida. O que o Dr. Paulo Portas nos garante, e é isso que eu quero dizer aos portugueses, não é só uma solução incompetente, é uma solução que assegura que nós vamos ter bancarrota. Caminhamos para a bancarrota. Uma taxa de juros agiota, como diz Bagão Félix, não se pode pagar. E a dívida será maior daqui a um ano, como na Grécia. E ficamos na situação da Grécia. É perceber, sobretudo, a quem é que nós estamos a pedir. Porque, repare, ao mesmo tempo, o Dr. Paulo Portas está a pedir a maior transformação da sociedade portuguesa. E há um ponto que eu lhe queria fazer uma pergunta, Dr. Paulo Portas. É que no seu programa aparece o que nunca apareceu num programa de direita na política portuguesa. E tem que ver com a pobreza, tem que ver com os mais humildes, que é dizer pela primeira vez, porque nunca ninguém o disse, e aproveitou esta situação de tanta dificuldade para o dizer, que os mais pobres de todos, que têm um apoio do Estado porque estão na pobreza, uma mulher tenha um filho, não tem nada na vida. Rendimento mínimo, é isso? Rendimento social. E que tenha um filho e que receba 239 euros pela sua família, vai ter a sua prestação paga em parte por vales de alimentação. Ou seja, por um vale para o arroz, por um vale para o óleo, por um vale para um remédio se precisar. Isto nunca aconteceu, porque os pobres são respeitados e a sua dignidade é valorizada, porque são cidadãos. Eu quero falar deles porque nunca se falou nesta campanha de pobreza das pessoas da pobreza. E quero falar deles porque esta transformação é tão importante, tão culturalmente decisiva, e nunca o CDS chegou a este ponto. E quero falar deles por uma outra razão também. É que eles não têm voz. Provavelmente não nos estão a ouvir. E provavelmente não sabem o que está a ser proposto. Mas lutar pela dignidade de todos é começar pelos mais frágeis. Um ataque à dignidade dos mais pobres. Um ponto prévio que tenho que refutar. Não deixa de ser extraordinário o seu argumento para não ir conversar com o FMI, com a União Europeia e com o BCE. É o argumento de que o Governo tratava do assunto. Portanto, as suas ideias entregou-as na mão de José Sócrates. Não. É uma coisa extraordinária. Permita-me dizer-lhe o seguinte. Toda a gente percebeu porque é que o Bloco de Esquerda não foi falar com a União Europeia, com o FMI e com o BCE. Porque teve medo de perder votos para o Partido Comunista, que já tinha dito que não ia negociar. Tal, aliás, como naquela moção de censura precipitada, anunciada com um mês de antecedência, para tentar passar a do PCP. Isso são razões legítimas, mas não são razões de interesse nacional. Agora, vamos à questão da pobreza. Em primeiro lugar, aquilo que o CDS propõe no seu manifesto é coerente com o que já propôs na Assembleia da República e o CDS votou contra. Ou seja, aquilo que eu não considero aceitável, Dr. Francisco Louçã, é que um trabalhador que viva, por exemplo, na periferia de Lisboa ou na periferia de Setúbal, se levanta às 6 da manhã, trabalha no setor privado, tem um salário baixo, paga os seus impostos,
faz um esforço enorme para pagar a educação das suas crianças, tem uma renda de casa ou um empréstimo para conseguir cumprir. Chega ao fim do mês, tem pouco rendimento disponível. Ao lado, há uma pessoa que faz parte daquelas que não quer trabalhar, não procura emprego, recebe prestações sociais como o rendimento social de inserção. Como é que separa o trigo do joio, Dr. Paulo? Deixe-me só explicar. Recebe prestações sociais, não paga contribuições, porventura tem outros apoios, por exemplo, municipais, que também não pagam contribuições, faz um pescate na economia paralela e tem um rendimento disponível muito maior do que aquele que trabalha e se levanta às 6 da manhã. Isso é que não é possível, Dr. Francisco Louçã. E, portanto, o rendimento mínimo deve ser uma prestação transitória para quem precisa, por exemplo, em estado de necessidade ou de doença. Como é que isso é fiscalizável? Boa pergunta. Não é pela burocracia central da Segurança Social. É por quem conhece o António, o Francisco, o José, a Maria, a sua circunstância familiar, a sua verdadeira vontade de inserção, aquilo de que precisam. E isso são instituições particulares de solidariedade social que estão no terreno e que conseguem executar muito melhor a fiscalização do RSI. Quando é justo e quando é necessário, nenhum problema. Quando é abuso, todo o problema, porque o primeiro prejudicado é trabalhador do setor privado que ganha pouco e vê quem não quer trabalhar ganhar mais do que ele. Dr. Paulo Portas, o rendimento social de inserção tem sido um dos seus temas de campanha. E eu acho que faz votos com isso. Acho que consegue eleições com isso. E consegue degradar a cultura da solidariedade neste país. E eu quero dizer aos portugueses que o Dr. Paulo Portas, que tanto ataca este rendimento de apoio desesperado que o Estado quer dar, que todos aceitamos dar, aos mais pobres, sim, numa situação transitória, sim, numa situação de dificuldade, mas que nós queremos recuperar, permitir que possam viver e ter um contrato em que os seus filhos... Porque é que é tão contra o Val em que os seus filhos vão à escola? A essas pessoas, eu quero dizer que é o Dr. Paulo Portas o autor da lei do rendimento social de inserção. Da sua alteração. Bom, da nova lei. Da sua alteração. Foi o seu ministro, da Segurança Social que fez a lei que prevê todas as formas de controle. E por isso não vale queixar-se perante o país de que não há controle, que são preguiçosos, que não cumprem, ao contrário do trabalhador que vai todos os dias às 6 da manhã, a quem já agora o senhor permite cortar o salário. Porque o acordo que faz com a Troika é congelar, cortar o salário desse trabalhador. E ele vai trabalhar mais horas para ganhar menos e perder salário para a sua família. Mas esses trabalhadores o que sabem, e o que os portugueses sabem, é que a lei que devia prever todas as formas de fraude foi feita por si. E se não prevê as formas de fraude, está aqui. Se não prevê as formas de controle à fraude, é culpa sua. E, aliás, o CDS, com certeza, a lei está mal feita. O CDS, aliás, devo dizer, tão a sério o seu controle da Segurança Social, que a primeira medida que tomou, eu não me esqueço dela, foi substituir por líderes do CDS e do PSD todos os diretores da Segurança Social assim que chegou ao governo. Eu lembro-me bem disso. Mas nunca chegou a este ponto. Nunca chegou a dizer que, em vez de darmos 88 euros em média, pedindo às pessoas o contrato que as responsabiliza, porque têm que os filhos ir à escola, porque essa prestação social responsabiliza as pessoas. E diz-lhes uma coisa importantíssima da sociedade, é que a sociedade não está a desconfiar delas, não está a desprezá-las. E isso é o vale social. É a pessoa entrar na mercearia e dizer assim, eu sou o mais pobre aqui do bairro, tenho aqui alguma coisa para levar um saco de arroz. E sabe uma coisa, Dr. Paulo Portas? As organizações sociais, deixe-me concluir isto, as organizações sociais não querem esta solução, porque conhecem o terreno. Não querem filas à porta para vales para 1 quilo de arroz. Já está a explicar. Há um ponto que eu não posso deixar passar, porque cada um de nós tem a sua legitimidade social. Eu não aceito que em Portugal, Dr. Francisco Louçã, e isto separa-nos, trabalhar e pagar os seus impostos seja menos vantajoso do que não querer trabalhar e viver de prestações sociais.